Como que nós vamos enfrentar os grandes problemas da atualidade? Recentemente o presidente Trump taxou o Brasil em 50% e as pessoas estão se perguntando como que isso vai afetar a vida delas. Como que vamos enfrentar esse grande problema? Ele já tinha feito isso com outros países e ao redor do mundo a economia passou por uma grande tensão. Todas as pessoas estão muito preocupadas com o que está acontecendo até fora do Brasil. Aqui dentro nós vivemos uma das maiores cargas tributárias do mundo. E o poder de compra do brasileiro, cada vez mais, ele diminui. As pessoas estão endividadas, em rodas de conversas, esse assunto sempre surge. Como que nós vamos sair dessa situação? O que pode ser feito para mudar a nossa história? Desde muito tempo, você liga a televisão, você percebe que a notícia Lula, Bolsonaro não sai da audiência. As pessoas continuam falando sobre esse assunto, debatendo sobre isso. E aí, quando olhamos para fora, vemos o quê? Guerras acontecendo entre Rússia e Ucrânia já há muito tempo. Israel e o Hamas lutando, uma guerra que parece não ter nenhum sentido. E aí o Irã intervém nisso, ameaça nuclear, ameaça de guerra mundial, os Estados Unidos começam a interferir nesse assunto e todo mundo entra em desespero. Essa situação hoje é um grande dilema para nós como um todo. As pessoas estão muito preocupadas com tudo isso. Só que nós, como cristãos, nós temos que ter um olhar diferente para tudo isso. Eu vou dar alguns exemplos aqui de pessoas dentro da Bíblia Sagrada que enfrentaram também grandes problemas, talvez até maiores do que esses que eu estou falando agora, e como que foi a postura deles. O que a gente pode aprender com essas pessoas para enfrentar todos esses dilemas da sociedade atual. Eu vou falar, por exemplo, de Eliseu. Em um momento em que ele estava para ser morto, o rei descobriu que ele interferia nas guerras através de profecias, né? Ele era um grande profeta, e ele anunciava para o rei de Israel onde ia acontecer as batalhas, como que iam ser os ataques, e aí ele prevenia as coisas acontecerem da pior maneira possível para Israel. E aí o rei adversário manda um exército para poder matar Eliseu. Na manhã do dia seguinte, que o exército chega na cidade e ocupa tudo, o servo de Eliseu sai da tenda, olha para fora, vê aquele exército ali, desesperado, ele volta para dentro e fala: morremos, não tem para onde correr, não tem para onde sair. E aí Eliseu pede a Deus para abrir os olhos espirituais desse servo. E aí ele olha em volta de novo e está cheio de carruagens de fogo. O exército que veio ali para matar eles, né, entra em um grande conflito entre eles mesmos e eles vão embora. E Eliseu continua o trabalho dele. O que a gente pode tirar dessa situação? Nós temos a opção de ser o servo de Eliseu e olhar para o problema e somente o problema, ou ser Eliseu, olhar para o problema e olhar para Deus e esperar nele alguma solução. Não de uma forma parada, mas sabendo, com a certeza de que há algo que pode ser feito. Vou dar um exemplo muito mais conhecido do que o de Eliseu. Davi e Golias. Davi, pastor de ovelhas. Ele vai na batalha para levar comida para os seus irmãos, que eram grandes guerreiros mesmo. Eles estão para enfrentar um gigante. Se esse gigante ganha a guerra, ganha uma luta, ele ganha a guerra, e aí esse povo vai ser escravo do outro, o povo de Davi. Qual que é a postura de Davi? Ele fala o seguinte: olha, quem que é esse incircunciso que vem contra o Senhor dos Exércitos? Ele inclui Deus na guerra e Deus ganha a guerra por ele. Todo mundo que estava ali, aquele grande exército, estava com medo, porque eles estavam olhando para o problema. Essa é a situação nossa atual. Muitas pessoas têm orado, têm conversado desesperadamente, porque não estão achando saída para coisas que nem aconteceram. E se acontecer uma guerra mundial? Aí a pessoa já entra em colapso aqui, já cria um novo problema. Talvez ela adoeça por causa disso, por causa da ansiedade que ela tem de um problema que ainda nem existe. Agora, esses homens, como é o caso de Davi, como é o caso de Eliseu, eles olhavam para Deus, eles não olhavam para o problema. Outro caso é de Gideão, um homem que era simples, o menor da casa dele, como ele se definia. O povo dele estava enfrentando uma batalha contra um exército de 135 mil homens. Deus decide chamar Gideão, Gideão chama 32 mil homens e Deus fala assim: não, eu não quero que 32 homens vençam essa batalha, porque senão a glória vai ser de vocês. Eu quero ganhar essa guerra. Então vão 300 homens lutar contra esses 135 mil. É um grande problema contra uma pequena solução, aparentemente para os nossos olhos, mas grande o suficiente para Deus, para que ele resolva. Então Gideão tira os olhos do problema
coloca os olhos em Deus. Outro caso emblemático é de Josué e Calebe e os 12 espias, né? Homens que vão para ver como a terra prometida seria. E quando eles chegam lá, eles voltam com a triste notícia de que lá tinham grandes guerreiros, que eles morreriam naquele lugar, que Deus tinha tirado eles do Egito para levar para morrer ali e eles não assumiriam a terra prometida. 2 homens olham diferente, Calebe e Josué. Eles olham e falam, olha, se Deus está conosco, se Ele nos mandou até aqui, nós vamos vencer. Ele vai fazer com que a gente coma esse exército como pão. Não tem nada que vai impedir a gente de conquistar essa terra, porque Deus nos prometeu. Então o que a gente precisa fazer? Entender qual que é o plano de Deus. Fixar os olhos nele e caminhar. Vai ter problema? Vai. Vai ter tribulação? Vai. Mas o cristão ele deve de andar com esperança. Porque ele tem a certeza de que Jesus ressuscitou naquele dia e venceu a morte. E garantiu que restauraria todas as coisas assim como era no Éden. E é por isso que nós temos que andar cheios de esperança, com olhar em Deus. Isso faz com que o cristão seja um ser humano diferente na terra. Eu tenho visto muitas pessoas andando em desespero, ao contrário de andar com esperança. Orando para que coisas não aconteçam, de que elas não tenham o controle daquilo. Deus previu que ia acontecer grandes guerras, grandes batalhas. Jesus diz isso nos seus sermões. Ele fala, vão acontecer guerras, mas isso é só o princípio das dores. E nós precisamos estar preparados para viver a grande tribulação. Então, se você é cristão, se você tem vivido em desespero, lembre-se, Jesus morreu e ressuscitou para que olhássemos para Ele e soubéssemos que existe algo mais, existe um plano de Deus e um Deus que nunca falha. Nós confiamos nesse Deus e devemos viver com base nessa confiança. Se você tem vivido nessa dificuldade ou conhece gente que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo para que as pessoas entendam que existem problemas, nós não podemos negar que eles existem, nós precisamos enfrentá-los no nosso dia a dia, mas precisamos manter os nossos olhares em Deus e enfrentar os nossos problemas com mais força, vigor e esperança. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de curtir o vídeo. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.